Hora de conversar com o Rodrigo Orengo, mas o Orengo está de folga, o Márcio Rocha está conosco para falar de outros jabutis que vão sendo colocados ali em meio aos textos a serem votados no Senado Federal, além da taxa das blusinhas, né, que já tem causado bastante barulho. Bom dia para você, Márcio. Oi, pessoal, bom dia para vocês, bom dia a todo mundo que nos acompanha. Pois é, a gente lembra, né, o Senado deve votar na sessão da terça-feira da próxima semana o texto que trata justamente do Programa de Mobilidade Verde e Inovação, que é o MOVER, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados na semana passada e que traz alguns jabutis, que foram incorporados a esse texto. A gente lembra que jabutis matérias estranhas, né, ao texto original que foram colocadas pelos parlamentares. A gente já citou um, que é o trecho que trata da chamada taxa das blusinhas, né, a taxação de 20% nas compras feitas em lojas virtuais, principalmente da China, de até $50. Esse texto foi alvo de polêmica porque dividiu a discussão entre as empresas varejistas nacionais que pressionaram pela aprovação dessa proposta e os parlamentares contrários por acreditar, né, que ela poderia afetar a popularidade, principalmente com a população que faz compras nessas plataformas. O relator do texto na Câmara, que é o deputado Átila Lira, aceitou a emenda que trata do tributo, que não tem nada a ver com o texto original e que trata justamente, esse texto original, né, desse MOVER, trata de incentivos fiscais de mais de 19 bilhões de reais ao setor automotivo. Lembrando que a ideia era reduzir o imposto sobre produtos industrializados para estimular a pesquisa na produção de veículos com menor emissão de gases no efeito estufa, como carros e bicicletas elétricos. Além disso, tem outro jabuti, uma outra matéria estranha ao texto que também foi incluído no texto do MOVER. É o que trata da política de contratação mínima de bens e serviços produzidos no Brasil para as empresas de exploração de petróleo e gás natural que estão sujeitas a aplicáveis, né, ao regime de concessão. Outro trecho que também foi incluído nessa proposta, não tem relação com a proposta original do MOVER, é o que trata de benefícios tributários para a produção de bicicletas de câmbio ou elétricas, que pode reduzir aí em até 100% a alíquota do IPI. Outra emenda aprovada no texto e que permite a importação de resíduos sólidos para reciclagem quando não houver matéria-prima suficiente no Brasil, o que é proibido pela legislação atualmente. A ideia é reciclar partes das baterias utilizadas nos veículos elétricos justamente para baratear o custo da produção. A gente lembra que depois que a Câmara aprovou esse texto do projeto MOVER, com esse texto, principalmente com maior destaque, né, que é o texto da taxa das blusinhas, os senadores reclamaram que é constante essa falta de tempo que é dado pelos parlamentares, pelos deputados, para análise de medidas provisórias editadas pelo Palácio do Planalto. E lembrando que esse texto do MOVER foi enviado próximo ao prazo de perder a validade, inclusive perde a validade nesta sexta-feira, o que fez com que o Senado afirmasse que não tem como analisar esses projetos dentro do prazo que determina a legislação. A gente sabe que essa reclamação não é nova e, por isso, os senadores voltaram a pedir que mudanças sejam feitas para que as duas casas, tanto a Câmara quanto o Senado, no Congresso Nacional, tenham prazos iguais de debates, justamente para projetos de autoria do governo. Porque, segundo os senadores, né, o que acontece hoje é que a Câmara tem 120 dias, né, de prazo de análise da medida provisória. A Câmara entrega faltando, 10 dias, fica 110 dias analisando o texto e entrega para o Senado, e aí o Senado não tem tempo de analisar e, por exemplo, começa a perceber que o texto enviado pela Câmara tem esse jabutis. E aí reclamaram, precisa de mais tempo para análise desses textos, e aí a gente tem também essa briga entre Câmara e Senado no protagonismo na análise das medidas provisórias, pessoal.